senhores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de português e nós vamos estudar um pouquinho sobre palavras com S e SS, tá certo? A tia colocou algumas palavrinhas aqui para que a gente possa entender a regrinha para a utilização dessas palavras, tá certo? Primeira coisa, vamos descobrir quando o S ou SS ele tem um som forte e quando ele tem um som brando, um som mais fraco, tá certo? Gente, quando o S ele inicia uma palavra, certo? Por exemplo, segunda, o S está aí começando a palavrinha, não é isso? A letrinha S está aqui. Então, nesse caso, o S ele vai apresentar um som forte. Segunda, ele está iniciando uma palavra. Então, ele tem um som forte. Outra palavrinha, costas. Costas. Temos dois S's. Como é que a gente vai saber se esse som desse S é forte ou se ele é brando, se ele é fraco? Gente, toda vez que eu termino uma sílaba, por exemplo, cos, com a letrinha S, ele vai ter o som forte. Então, aqui eu tenho costas. Outro exemplo, escola. Ele vai, esse S aí, né, ele vai apresentar o som forte. Tá certo? Outra, cansado. Gente, temos o cansa. Iniciamos uma sílaba, né, que é o sa aqui, com o S. Mas como é que eu vou saber se ele é forte ou se ele é fraco? Regrinha, certo? Ó, quando o S vem seguido, né, antes do S vem uma consoante. Então, se antes do S vem uma consoante de uma sílaba para outra, então o S aí também vai apresentar um som forte, que é o caso aqui, ó. Ele vem, né, depois de uma consoante, vem um N, depois vem o S. Então, nesse caso aí, o S também vai apresentar um som forte, tá certo? Outra regrinha para que a gente possa ficar bem espertinho. Gente, quando o S vem entre duas vogais, que é o caso de física, ele está aqui entre duas vogais, entre dois I. Física está aqui, ó, dois I, e ele está no meio. Esse S, ele vai apresentar o som de Z. Certo, gente? Ó, física, Z, parece o som de Z, mas não é Z, é S. Apenas o som, quando a gente fala, que dá a entender que é Z. Então, física. Então, no caso aqui, no caso de física, ele apresenta o som de Z. Essa sílaba, esse S aí, ele terá um som fraco, um som brando, certo? Nesse caso aqui, ele vai apresentar um som brando, um som fraco. Então, física, esse S está entre duas vogais, então ele tem um som fraco. E no caso aqui de passeio, que tem dois S, o S é dobrado, é a mesma regrinha do RR. Sempre quando tiver dois S's, ele vai ter o som forte, mesmo ele estando entre duas vogais, que é o caso de passeio. Está entre duas vogais, ó, A e E. Mas ele está dobrado, temos dois S. Então, aí, nesse caso, ele vai apresentar o som forte. Tá certo? Então, vamos recapitular nossas regrinhas. Iniciei uma palavrinha com a letrinha S. Então, aí o S vai apresentar o som forte. Terminei uma sílaba com a letrinha S. Então, aí, no caso, ele também vai apresentar o som forte. Iniciei, né, uma sílaba depois de uma consoante. Então, aí, ele também vai apresentar o som forte. Quando ele encontra-se entre vogais, mas tem apenas um S, uma letrinha S, então, aí, ele vai ter o som brando, o som fraco. E quando ele está entre duas vogais, mas a letrinha S está dobrada, temos dois S's, então aqui ele também vai apresentar o som forte. Tá certo, gente?
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijinho e até a próxima aula. Tchau!